Opa, e aí pessoal, tudo certo? Eu não sou o Gui e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao Fantasy da Premier League. Nós vamos falar mais ou menos da rodada 3 e vamos focar um pouco na rodada 4. Por que ficou faltando vídeo na semana passada? A gente teve mais um vídeo que foi excluído aqui, eles não deram motivo nem nada, por isso é muito importante que você se inscreva no canal, acesse as nossas redes sociais, que é por lá que a gente vai informar vocês sobre a situação do canal e tudo mais, as novidades, e caso a gente tome um strike, a gente não sabe exatamente se isso foi um strike, a gente perca o canal, a gente vai conseguir migrar vocês para outro, para vocês ficarem sabendo tudo sobre camisas de futebol e sobre o Fantasy da Premier League e o da Champions League, que vai começar, inclusive já saiu o sorteio dos grupos, a gente tá só esperando liberar a Game Hub da Champions pra gente jogar todos os minigames que tem lá, inclusive um Fantasy que é muito legal. Muita coisa legal lá, tem muita coisa legal por vir. E outra coisa, se você tá nesse canal por causa de camisas de futebol principalmente, lembra que em breve tá chegando a Black Friday, a gente vai falar sobre todos os descontos, vamos fazer vídeos diariamente para vocês manterem bem informados e pagarem os menores preços nas camisas de futebol. Então mais uma vez, se inscreve no canal, deixa aquele like e bora pro vídeo. Antes de começar, mais um recado, não esquece de conhecer o Mundo PL, a nossa página parceira. Inclusive ele fez um vídeo muito legal a respeito dos principais jogadores do mês, que serve pra gente ter um bom parâmetro, inclusive pro nosso Fantasy. Mais um recado, na próxima semana a gente vai fazer um vídeo falando a respeito dos esforços, a gente vai falar um pouco sobre a precificação deles, se eles estão bem precificados, se vale a pena investir neles, até porque muitos deles acabaram de chegar na Premier League ou estão mudando de time de um patamar maior ou menor, vão ter mais protagonismo ou menos, a exemplo do Barkley, que foi pro Aston Villa, então a gente está só esperando a janela chegar mais perto do fim para fazer um vídeo especificamente sobre isso. Hoje nós vamos simplesmente falar sobre o nosso time e algumas dicas que a gente tem para essa próxima rodada. Bom, a gente vai falar primeiro o meu time, eu tô em 5º lugar na liga, dei uma subidinha. Uma coisa que eu observei nos primeiros colocados é que é muito importante você ter uma grande estrela e principalmente acertar no seu capitão. Acho que foi esse o ponto em que faltou com que eu acertasse. Eu acertei uma vez, que foi na segunda rodada, que foi com o Harry Kane, que deu 4 assistências, mas ainda assim poderia ter sido melhor. Então as primeiras dicas que eu dou pra vocês é: acertem no capitão, tenha sempre uma super estrela na sua equipe e mais, as pessoas que estão lá em cima já utilizaram os poderzinhos que a gente tem aqui no Fantasy Premier League, diferentemente do Cartola. O canal PL Brasil também fez um vídeo explicando sobre esses poderzinhos e o link tá aqui na descrição. Inclusive, eu utilizei um deles. Afinal, na rodada passada para essa, eu tive muitos desfalques. Eu decidi fazer um bom investimento no Wolverhampton, que tem uma sequência boa. A propósito, para você verificar a sequência, clica no jogador e você vai ver uma imagem como essa. É só você arrastar pro lado que você vai ver. Se tiver verdinho, quer dizer que a sequência dele é boa, o próximo jogo é fácil. Se tiver em cinza, é médio. Se tiver vermelho, é que ele não é favorito. É um bom jeito para você pensar melhor no seu time daqui a um tempo. Inclusive, o Wolverhampton tinha uma sequência de 4 jogos fáceis, mas eles estão decepcionando nessa temporada. Eu investi no Marçal e no Podence, que são desfalques. Outro desfalque é o Richarlison, que era muito importante para mim nessa rodada, e o Maximan. Além disso, eu também tinha Rashford, Lohri, Doherty e Harry Kane. E se a gente for considerar Manchester United e Tottenham, eles vão se enfrentar em um jogo muito difícil, muito equilibrado. Não valia a pena eu ter eles. Então eu usei o meu primeiro poderzinho, que é o Free Hit. Eu posso mudar meu time por completo, lógico que eu tenho que respeitar as questões do dinheiro, mas eu posso fazer mudanças infinitas durante uma rodada. Depois o meu time volta a ser o que era antes. Outra coisa, é muito recomendado que no setor defensivo vocês investam em jogadores que deem assistências e não jogadores pensando na clean sheet, como a gente muitas vezes faz no Cartola, até porque a Premier League é um campeonato em que saem muitos gols, é muito difícil um time não sair vazado. A única coisa que você vai ter que investir em questão de clean sheet mesmo é goleiro, mas aí não tem jeito, e foi o que eu fiz com o Nick Pope. Eu acho que o Burnley é um time que defensivamente é muito sólido, eles não costumam ganhar muitos jogos porque eles jogam por uma bola, mas o Nick Pope é um cara que dá pra confiar, principalmente pra essa rodada, já que eu tenho free hit, eu não vou precisar pensar no Burnley num campeonato inteiro. Eles pegam o Newcastle sem o Maximan, que é o principal jogador em questão de quebrar linhas dessa equipe, né? Eles vão ter mais dificuldades porque ele é o jogador do drible e da inventividade. Meu setor defensivo eu mantive o Castanha, o Coleman e troquei o Arnold pelo Robertson só essa rodada para poder diminuir um pouquinho o valor da minha defesa, para eu poder investir mais no meu campo para frente. Todos esses jogadores eu incluí principalmente porque acho que as equipes são favoritas no time e eles podem render com assistências. O Coleman, o Robertson e o Castanha, eles sobem muito bem. No meio de campo, coloquei o Barnes, eu precisava de um jogador do Leicester, apesar de eu achar que o Leicester vai encontrar certas dificuldades, porque o Vardy está fora, senão certamente eu investi nele. Então o jogador que eu acho mais incisivo dessa equipe, tirando o Vardy, no momento é o Barnes. E aí eu coloquei o Mason Mount, eu queria um jogador do Chelsea, e minhas principais estrelas, que é o Salah e o De Bruyne, coloquei o Salah de capitão, o meu vice-capitão tá lá na frente, é o Gimenez, né? Mas no meu campo eu ainda tenho o Elneny, que eu coloquei muito porque ele joga pelo Arsenal, né, que é um time do Big Six, ele não joga tão bem, geralmente ele é substituído, até porque ele é o cara mais limitado daquele meio campo, mas ele vem sendo titular, e eu coloquei ele porque ele era muito barato.
Meu ataque é o Calvert-Lewin, que é o artilheiro da competição, acho que junto do Vardy, ou se não for junto, tá muito próximo, os dois, e o Gimenez. Eu coloquei o Calvert-Lewin justamente pelo que eu falei, né? Não tem como eu deixar o Richarlison, e o Gimenez é porque a sequência do Wolverhampton é muito positiva, a sequência que vem pela frente, né? Eles são favoritos em todos os jogos, acredito eu. Mais especificamente, eles vão pegar o Fulham, o Leeds e o Newcastle. Desses três, os dois primeiros times são times com problemas defensivos muito evidentes, né? Eles subiram da Championship para a Premier League e estão mostrando que a defesa deles está muito abaixo do restante da Premier League, então acredito que o Gimenez seja a principal pedida. Eu não coloquei ele de capitão porque o Salah é mais jogador, né? Então eu preferi deixar o Salah, mas talvez eu até mude isso. Infelizmente o Wolverhampton está na sequência ruim, né? Os seus jogos antepassados, mas eu acho que eles vão superar isso e vão passar a ter uma sequência de vitórias, principalmente que o próximo adversário é o Fulham, né? É o saco de pancada dessa liga, na minha opinião, e vai dar uma motivada nos Wolves. Investi, foquei principalmente no meu time titular. Meu time na rodada anterior fez só 46 pontos, não foi nada do que eu esperava, por causa que muitos jogadores tiveram um desempenho bem abaixo do normal, como o Son, por exemplo, que ele fez 2 pontos, e isso que ele era o meu capitão, por causa que na rodada 2 ele tinha mitado, feito 4 gols, aí eu falei, não, beleza, então eu vou colocar ele vai estar com confiança. Coloquei, o cara não fez nada o jogo inteiro, fez 2 pontos, fez 1 porque ele estava de capitão, e aí aconteceu que eu não pontuei tanto igual eu esperava. Na liga eu tô uma decepção, por causa que, sei lá, na primeira vez que a gente começou, meu time parecia estar roubado com mais dinheiro, só que eu ainda consegui ficar abaixo do Léo, eu tô em 10º colocado, com 128 pontos. Meu time pra essa rodada, o titular, tá Ederson no gol, Robertson, Wan-Bissaka, Castanha e Bellerin. No meio campo eu tenho Bruno Fernandes como vice-capitão, James Rodrigues, Fabinho e Jorginho. Jorginho foi uma jogada bem arriscada, por causa que como o meio campo do Chelsea agora tá bem recheado de craques, né? Tem muito jogador acima do Jorginho, mas eu quis colocar ele por causa que eu queria colocar o Castanha. E como o Castanha ficou valorizado, eu precisava de um jogador barato no meio campo para conseguir colocar o Castanha atrás, que era um pouco mais acima do preço. E, para finalizar no ataque, eu tenho o Antônio e Lacazette como meu capitão, por causa que como ele é atacante, vai pegar o Sheffield United, eu acredito que ele possa fazer alguns gols aí, ou dar algumas assistências. Eu tenho o Schmeichel do Leicester, tenho o Son e o Richarlison, por causa que os dois não vão jogar, mas eu queria muito que eles jogassem, porque eles com certeza iam ser meus titulares, mas como eles tiveram lesão, provavelmente não vou jogar. E pra finalizar eu tenho o Williams do Manchester United, porque meu time, só pra deixar o meu time barato mesmo, não foi por estratégia. O jogador que eu mais queria, assim, não só pra essa rodada, mas sim pro campeonato inteiro, era o Salah, mas como ele é um jogador muito caro, eu teria que fazer um time inteiro em cima dele, e aí eu ia acabar tendo muitos desfalques, assim, porque ia ser muitos jogadores zoados e só o Salah lá, então... Mas tiveram muitas pessoas que fizeram isso, inclusive, se eu não me engano, o primeiro colocado na nossa liga tem um time com o Salah e o Aubameyang, mas o resto do time dele é bem fraquinho, mas pelo menos ele conseguiu ter um bom desempenho com esses dois jogadores craques. Então essa é a dica que eu dou pra vocês. Eu acho bom vocês criarem um time em cima de jogadores estrelas, não fazer igual eu, por causa que eu achei que eu ia me dar bem, mas até agora eu só tô me dando mal, então essa é a dica que eu dou pra vocês. Para finalizar as nossas dicas, eu acredito que você tenha que investir muito no Wolverhampton, muito no Manchester City, apesar de eles terem um Arsenal no meio de semana. É um time que, apesar de ter perdido pro Leicester na última rodada, é um time que a qualquer momento eles podem golear. Então se você tiver algum jogador do meio pra frente, hora ou outra, certamente se tiver um 5, um 4-0, ele certamente vai fazer um gol, dar uma assistência, tem as chances maiores na verdade. E o Liverpool, que pelo visto não perdeu a pegada, é o grande favorito desse campeonato, e você ter jogadores do Liverpool, principalmente o trio de ataque, assim, os laterais, é uma grande pedida. Eu não recomendo o Alisson, porque ele é um cara muito caro, mas também certamente ele vai ter uma das maiores clean sheets do campeonato. Então invistam nessas equipes do Big Six, e mais precisamente nesses que tem as próximas 3 rodadas tranquilas. Eu digo o Wolverhampton e o Everton, que tá jogando muito bem, tem um clássico contra o Liverpool nas próximas 3 rodadas, mas depois eles são favoritos nos jogos que eles vão fazer. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, comentar as dicas que vocês têm pro pessoal. Mais uma vez, eu tô em 5º na liga, espero subir. Se a gente chegar a 20 participantes, a gente vai pegar os 3 primeiros, os 5 primeiros e dar uma sorteada de algum prêmio a cada 10 rodadas. A gente não quer premiar exatamente o primeiro colocado, porque senão isso acaba desmotivando quem tá lá mais pra baixo, mas a gente precisa de chegar a 20 pessoas na liga. Muito obrigado e falou!